Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Cara, que massa ter você por aqui mais uma vez, que fera, que bom ver que você está trilhando aí a sua jornada rumo à ciência de dados. Fico muito feliz em estar contribuindo aí na sua jornada. Beleza? Cara, é o seguinte, qual vai ser o problema de negócio que nós vamos resolver hoje, cara? É o seguinte, a gente está trabalhando junto, em conjunto, com a nossa área de RH da nossa empresa, beleza? E a gente quer ajudar a área de RH a prever quais serão os funcionários que terão um faturamento bruto anual maior que 50 mil dólares, beleza? Ah, que massa! Então a gente vai prever qual funcionário vai ter a renda maior que 50 mil dólares. Beleza, que massa, Eduardo. Para que isso? Cara, é o seguinte, o RH, ele quer buscar talentos de acordo com as características dos funcionários, beleza? Então ele está procurando ali a característica mais evidente, quais são as informações mais relevantes para que o funcionário ele tenha ali a aspiração, porque assim, quando a gente fala de crescimento profissional, um dos objetivos do crescimento profissional é o cara que quer ganhar mais, ele quer faturar mais. Então a gente vai fazer ali a gente vai buscar as características daqueles funcionários que já atingiram esse resultado e vai traçar ali as características que são parecidas com aqueles funcionários que ainda não chegaram lá, mas que vão chegar lá com o nível de assertividade que o nosso algoritmo de machine learning vai fazer como predição. Beleza pura, entendeu para que serve? E aí, Eduardo, o que eles vão fazer com isso? Aí o RH vai ter o seu trabalho direcionado para esses funcionários. Ali é um possível talento, beleza? É um possível talento que vai ajudar a empresa a atingir os resultados ali que a empresa espera, beleza? Então, é um trabalho, é uma política de projeção de talentos. Beleza pura? Então tá bom, vamos embora, Eduardo. Que massa! Então esse é o nosso problema de negócio de hoje. A gente vai fazer previsão de salário com Random Forest. A gente vai utilizar essa técnica avançadíssima de Machine Learning, conhecido como um participante de um método Ensemble. Ele é um método Ensemble, o Random Forest, beleza? Então tá bom. Então vamos lá, nosso problema de negócio, a gente necessita prever quais as pessoas, os funcionários, estão no hall daquelas que irão ganhar mais de 50 mil dólares anuais. As pessoas estão categorizadas entre aquelas que vão ter o salário inferior a 50 mil dólares e aqueles que vão ganhar mais que 50 mil dólares, beleza? Beleza. Cara, é o seguinte, esse é um típico problema de classificação, beleza? Nós temos aqui um problema de negócio que ele é resolvido por meio de classificação. Ou seja, o cara vai estar apto a ganhar mais de 50 mil dólares ou o cara não tem características de que pessoas que ganham mais de 50 mil dólares. Beleza? E isso você pode extravasar para outras áreas. Problemas de classificação, essa metodologia ela é utilizada para resolver problemas de classificação. Então, se você tem lá um outro tipo de classificação, como por exemplo, eu quero saber quais os meus clientes vão utilizar aqui os serviços da minha empresa acima de 50 mil dólares por mês. Então você está olhando ali, você está fazendo previsão, selecionando aquelas empresas que provavelmente terão uma contratação de operações contigo, com a sua empresa, maior de 50 mil dólares. Eduardo, para que serve isso? Cara, se você souber quais serão os seus clientes que vão gastar um valor acima daquilo que você está esperando, você vai focar todo o marketing, todo o trabalho de acompanhamento em cima desses clientes. E isso você ganha tempo, ganha energia, beleza? Você otimiza o seu trabalho e automaticamente otimiza os seus resultados e os resultados da sua empresa. Beleza, cara? Deu para entender aí? Deu para traçar um paralelo? Então, beleza, vamos embora aqui com esse problema de negócio. Você aí vai derivar para resolver outros tipos de problema de classificação inerentes aí ao seu dia a dia, beleza, cara? Então tá bom. Só um aviso paroquial, a gente vai utilizar o Pandas Profiling, e o Pandas Profiling, você vai instalar ele aqui por meio dessa célula, ok? Instala o Pandas Profiling. Então, beleza, agora a gente vai começar a nossa análise exploratória dos dados, beleza, cara? Primeira etapa, definir aqui o nosso problema de negócio. Eu vou colocar aqui, beleza, definir o problema de negócio. Então, opa, ficou com dois N's aqui. Então, definimos o nosso problema de negócio. Agora a gente vai fazer a análise exploratória dos dados. Quais são os dados que a gente tem para fazer essa predição de quais serão os nossos funcionários que vão ter um faturamento anual maior de 50 mil dólares? E é aí que entra o seu trabalho. Você sentou em conjunto lá com a área de RH,
traçaram algumas variáveis que vocês consideram importante e aí você vai começar a estudar cada uma delas, porque nem todas as variáveis, e uma coisa que é importante ficar claro aqui, nem todas as variáveis vão ser utilizadas na sua máquina preditiva. Por quê? Porque nem todas as variáveis vão performar. E como é que você sabe isso, Eduardo? Na hora que você estiver fazendo o teste, você vai chegar numa conclusão final e o nível de acurácia que você vai atingir. O nível de acurácia do modelo, ele pode aumentar, ou seja, você pode ter um resultado melhor na sua máquina preditiva, muitas vezes, quando você exclui algumas variáveis. Ou seja, se você tem 30 variáveis aqui, mas só 10 é o suficiente para você ter a maior acurácia, você vai usar essas 10 variáveis, entendeu? Então, por isso que é importante você fazer aí uma busca de várias variáveis que podem trazer aí solução para o seu problema de negócio e depois você elimina variáveis ao longo do seu trabalho de construção da sua máquina preditiva, beleza? Então tá bom, então vamos embora. Para a gente fazer a nossa análise exploratória, a gente instala o Pandas Profiling, beleza? A gente vai importar algumas bibliotecas aqui também, eu vou passar de um por um para você não viajar e entender linha a linha, porque o meu objetivo é esse, eu quero que você aprenda exatamente isso, eu quero que você tenha noção do processo do início ao fim. Tá bom? Beleza, então vamos embora. Por que você está falando isso, Eduardo? Porque em algumas dessas atividades, em alguns desses grandes passos, o seu trabalho, ele muitas vezes vai precisar ser um pouco mais minucioso. Beleza? Então tá bom. Eu vou fazer a importação do Pandas para a gente fazer a manipulação de dados. A gente vai importar o Profile Report do Pandas Profile para a gente gerar um relatório automatizado da descrição do nosso banco de dados, beleza? A gente vai utilizar o Random Forest Classify, ele é o algoritmo de Machine Learning que a gente vai utilizar para construir a nossa máquina preditiva. A gente vai usar o Label Encoder para a gente fazer o nosso trabalho de pré-processamento, ok? Nós temos aqui um trabalho de pré-processamento a ser feito aqui na próxima etapa. E você já vai entender o que a gente vai fazer com o Label Encoder, beleza? Vamos dividir aqui, na construção do nosso algoritmo preditivo, a gente vai precisar dividir os dados em treino e teste para a gente avaliar o nosso algoritmo. Essa é uma técnica que a gente utiliza para saber se o nosso algoritmo está acertando ou se ele está errando, beleza? Qual é a acurácia do nosso algoritmo? Então a gente divide em dados de treino e dados de teste. A gente treina a nossa máquina preditiva com os dados de treino e faz a avaliação com dados de teste, beleza? E a gente vai importar com Confusion Matrix para a gente também fazer uma avaliação da assertividade da nossa máquina preditiva, beleza? Então, executa essa célula e aí a gente importou os dados, tudo bem? A gente importou as bibliotecas, beleza? Cara, beleza, Eduardo, mas agora a gente precisa descobrir quais são os dados que a gente vai utilizar. Bem, a gente vai utilizar aqui para esse trabalho um banco de dados, o nosso dataset conhecido da UCI chamado Adults, beleza? É um dataset gratuito, distribuído ali de forma gratuita na UCI, que ele é utilizado para problemas de classificação, e a gente vai utilizar esse dataset como exemplo aqui nesse Ciência dos Dados na Prática, beleza? Como que a gente vai usar ele, Eduardo? A gente vai usar o Pandas, beleza? Como que a gente usa? A gente chama o Pandas, que a gente deu o nome de PD, tá vendo aqui? A gente chamou, deu um alias, quando a gente coloca S, a gente tá dando um nome para o Pandas. Eu tô dizendo que o Pandas vai se chamar PD, tá bom? Então, ó, a gente vai usar o Pandas e a gente vai usar uma função do Pandas, qual? O read_csv, beleza? A gente vai ler esse arquivo separado por vírgulas, beleza? Onde estão esses dados, Eduardo? Eu busquei esse dataset direto do GitHub, ó. Se você vai ver, ele é um dataset que está aqui no GitHub, ok? E ele está hospedado na web, ó, HTTPS, ele está no GitHub e eu busquei diretamente para você não precisar ficar importando dataset nesse Ciência dos Dados na Prática, beleza? E esse separador que eu estou colocando aqui é um separador de vírgula, porque ó, eu vou colar aqui esse dataset para você ver o caminho dele aqui na web, e aí você vai ver que ele é um arquivo separado por vírgula, beleza? Tá aqui o dataset, beleza? A gente está vendo ele aqui em formato RAW, em formato bruto, e aqui ó, você vê que os campos são separados por vírgula, ó, idade separa por vírgula, classe de trabalho separa por vírgula, educação, tá vendo? Tudo separadinho por vírgula, tudo bem? Então esse é o link que eu dei um Ctrl+C, copiei e colei aqui dentro, simplesmente para importar esse banco de dados direto, tudo bem? E aqui, eu já coloquei um data aqui embaixo para ele abrir e mostrar para a gente ter uma primeira visão de quais são os dados que a gente vai utilizar. Então, a nossa empresa de RH, a gente tem todas essas informações aqui dos nossos funcionários, tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem a idade dos nossos funcionários, a gente tem lá qual é a classe de trabalho dos funcionários, então isso aqui, imagina que são
o local onde nossos funcionários estão trabalhando, ó, no governo estadual, estão trabalhando aqui como na parte de empreendedorismo, na área privada, beleza? Nós temos aqui educação, ó, se o cara é bacharelado, se o cara está no high school. Outro exemplo de variável, ó, se o cara é casado ou não, nunca foi casado, o cara é divorciado, tudo bem? Qual a ocupação atual, qual a função que ele exerce lá na empresa, beleza? Então, ó, a atividade gerencial, ele é um professor, um treinador, beleza? Um relacionamento, ó, ele não tem família, ele é um marido, ele é uma esposa, tudo bem? A raça, se ele é branco, se ele é preto, se ele é pardo, asiático, beleza? Qual é o sexo, se é homem, se é mulher, se ele tem ganho de capital, se ele tem perda de capital, beleza? Quantas horas por semana ele trabalha, qual é o país que ele nasceu e a nossa label, a nossa variável target, que é se ele vai ganhar menos de 50 mil dólares ou se ele vai ganhar mais de 50 mil dólares, beleza? Se ele vai ganhar menos de 50 mil dólares ou se ele vai ganhar mais de 50 mil dólares. Tranquilo? Beleza? Demos um overview inicial ali no nosso dataset, podemos passar para a próxima etapa. Beleza, a nossa próxima etapa é o seguinte, a gente vai utilizar o Pandas Profile para gerar um relatório automatizado. Se você quer entender como que a gente faz a utilização desse relatório automatizado, aqui mesmo no canal no YouTube ou na página no Facebook, não sei onde você está vendo nesse momento, mas existe uma aula onde eu explico direitinho como uso o Pandas Profile, né? Análise exploratória dos dados, beleza? E a gente vai estar utilizando esse carinha aqui agora. Por quê? Porque ele gera um relatório automatizado com estatísticas, com contagem de frequência, verificação de missing, outlier, linha duplicada. Esse cara faz tudo automatizado, beleza? Beleza, então eu vou utilizar aqui, né, o Profile Report do Pandas Profiling. E aí eu vou dar o nome do relatório de Profile, beleza? Aqui dentro da função Profile Report, eu vou colocar o nome do meu dataset aqui dentro, tá bom? Como é que usa isso aqui, Eduardo? Dá um overview rapidão. Eu vou dar um overview rapidão disso aqui para você entender como é que funciona o Pandas Profile. Nessas 3 linhas de código. Vamos lá, passo a passo, Eduardo. Passo a passo, beleza? Então vamos lá, eu vou criar um relatório chamado Profile, beleza? E aí esse Profile eu vou colocar aqui dentro, ó, como a função Profile Report. Beleza, vou chamar a função Profile Report. Como que eu coloco o meu dataset, Eduardo, aí dentro para que ele faça a leitura do meu dataset? É simples, você coloca o nome do dataset. Então tá aqui, o nome do dataset é data, né? Nós colocamos o nome do nosso dataset de data, tá bom? Então beleza. Colocamos o nome do nosso dataset de data, vamos colocar um título, tá vendo aqui, ó? Vou colocar um título, relatório de base de dados. Simples assim. E vou colocar uma função HTML aqui, um estilozinho, só para ele ficar bem bonitinho aqui nesse Jupyter Notebook mesmo, tudo bem? Vou fazer a conversão dele no iframe para você ver ele aqui na telinha do notebook e vou fazer uma exportação do formato HTML, beleza? Vou dar um output nesse arquivo chamado relatório de base de dados.html para que você possa incorporar esse relatório aí na documentação da construção da sua máquina preditiva, porque afinal de contas você precisa deixar todo o seu trabalho documentado, beleza? Então tá bom, executa a célula e aí o que o Pandas Profile vai fazer? Então ele está sumarizando os dados, então você vê um acompanhamento percentual aqui, ó, online, ele está fazendo ali ó, 76%, já feita ali da sumarização do dataset. Terminou a sumarização do dataset, o que ele está fazendo agora? Ele está gerando a estrutura do relatório, beleza? Então ele vai gerar a estrutura do relatório e agora ele vai renderizar o HTML para criar o relatório aqui na web page mesmo. Então está criado lá o nosso relatório. Relatório, base de dados. Fechou? Então tá bom, vamos passar aqui de um por um para você entender a riqueza que é esse Pandas Profile, beleza? Então vamos lá. Cara, eu vou clicar aqui, são submenus do relatório do Pandas Profile, que a gente chamou de relatório de base de dados. No overview, ele vai mostrar para a gente os dados principais do nosso dataset. Então, tem aqui, ó, estatísticas do dataset, beleza? Eu tenho um overview, tenho um warning e tenho uma reprodução aqui, ó. Estou no overview agora. Número de variáveis, cara, nós juntamos 15 variáveis nesse banco de dados para fazer a nossa máquina preditiva, beleza? Sentamos com a equipe de negócio e decidimos que essas 15 variáveis podem nos ajudar a fazer a construção da nossa máquina preditiva, tudo bem? Beleza. Cara, quantas observações a gente tem aqui? Cara, nós fizemos um haul aqui de 32 mil funcionários aqui da nossa empresa, beleza? 32.561 funcionários, beleza. Eduardo, o nosso dataset tem valores faltantes? Não temos valores faltantes, missing 0%. Tem linhas duplicadas, Eduardo? Tem linhas duplicadas, tem que fazer um nosso trabalho de pré-processamento aqui para eliminar essas linhas duplicadas, senão a gente vai enviesar o modelo, beleza? E, beleza, e inclusive a gente tem um total de memória alocada aqui também. Olha que interessante, a gente tem aqui também, ó, tipos de variáveis. Então nós temos aqui, ó,
9 variáveis categóricas e 6 variáveis numéricas, beleza? A gente vai fazer um trabalho aqui com variáveis categóricas, porque o nosso algoritmo trabalha melhor quando as variáveis são numéricas, beleza? Então tá bom. Beleza, Eduardo. Vamos ver o que são esses warnings? Esses warnings são alertas, beleza? Alertas para que você já comece o seu trabalho ali com esse alerta de como está o seu banco de dados. Como, por exemplo, ele detectou aqui, ó, nós temos aqui 24 variáveis duplicadas, beleza? Então, fica ligado aí. Beleza. Olha, essa variável aqui, ó, ganho de capital, ela tem muito zero, beleza? Ó, tem lá 29 mil registros com zero. Então, talvez isso seja informação faltante, beleza? Apesar de não estar como missing, está como zero. Mas isso pode ser valor faltante também. Pode ser um problema para sua modelagem se você utilizar essas variáveis aí, beleza? Tanto o ganho de capital quanto a perda de capital. Perda de grana, beleza? Então tá bom, Eduardo. E aqui, a reprodução, ele mostra para você, ele traz um timestamp do tempo necessário para executar esse relatório. Então a gente demorou aqui, ó, 12 segundos para gerar esse relatório automatizado aí, varrendo 40 mil registros. Ou seja, bacana, né? 12 segundos, tá? Ótimo, beleza? Beleza, Eduardo, vamos conhecer o nosso dataset? Vamos. Quais as variáveis? Clica no submenu aqui, variáveis, beleza? Variables. Então, beleza, temos a variável, temos aqui a descrição de todas as variáveis. Eu vou fazer uma análise de uma variável categórica, de uma variável numérica, porque as demais análises você vai fazer aí, beleza? Um trabalho de casa, você vai fazer análise de todas as variáveis. Vou te mostrar como a gente faz a análise de uma variável categórica e de uma variável numérica, beleza? Eu vou olhar aqui uma variável categórica, work class, beleza? Classe de trabalho desse cabra aqui, dessa galera aqui. É uma variável categórica, beleza? Ó, nós temos 9 tipos de domínios possíveis para essa variável, beleza? Nós não temos missing. E quais são essas categorias, Eduardo? Tá aqui, ó. A categoria private, beleza? Empreendedor, trabalha no governo local, trabalha no governo estadual e outros valores. E também tem uma informação aqui, ó, uma interrogação. Então, isso pode ser uma variável que você precisa fazer um tratamento, beleza? Beleza, Eduardo, me dê mais detalhes dessa variável aí. Então, eu venho aqui, ó, detalhes, ó, toggle details, beleza? Eu clico aqui, ele vai mostrar aqui embaixo mais alguns detalhes, como a contagem de frequências. Então, olha só, a maioria, ó, 69%, tá aqui, ó, no private, beleza? Tá aqui como se estivesse trabalhando na área do private aqui, beleza? Aqui, ó, tá trabalhando na área de empreendedorismo, esses 7% de funcionários aqui, beleza? Ó, temos aqui alguns funcionários trabalhando aqui no governo local, 2.000, uma contagem de 2.000 funcionários. E por aí vai, você vai vendo aqui que a grande maioria, quase 70%, trabalha aqui com o private, beleza? Então tá bom. E aqui é o gráfico, olha só que interessante. Esse gráfico, esse chart aqui, ele vai mostrar uma pizza bem bonitinho aqui com 70% trabalhando no private, beleza? E isso aqui serve para você documentar, já tem um gráfico pronto. Isso aqui é fantástico, não precisou nem usar o Matplotlib, beleza? Nem o Seaborn, nem o Bokeh, nada disso, beleza? Então tá bom, vamos embora, cara. Beleza? Então tá bom, cara. Fizemos aqui a análise da nossa variável de uma variável categórica. Agora vamos analisar outra variável, Eduardo. Bora olhar a variável semanas, quantidade de trabalho por semana, horas por semana trabalhada, beleza? Hora por semana trabalhada. Quantas horas por semana essa galera trabalha? Então a gente vê aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui que a gente tem uma média de 40 horas semanais, beleza? Teve aqui também aqueles que trabalharam só uma hora, talvez estava ali na coleta desse dataset, ele não estava trabalhando, estava de licença, alguma coisa do tipo. E uma média de 40 horas semanais. E também tivemos aqui um cara que trabalhou 99 horas por semana. Então esse cara aqui deve ser um profissional de TI que precisou fazer hora extra ali, beleza? E trabalhou 99 horas na semana. Meu Deus do céu. Então tá bom. Vamos dar uma olhada em alguns detalhes adicionais? Vamos embora. Toggle details. Vamos lá. Cara, olha só que interessante. Aqui a gente vai fazer a análise de uma variável numérica, beleza? Então olha só. Quando a gente olha a variável numérica, é interessante a gente olhar a distribuição, beleza? Por meio dos percentis. Então a gente tem aqui, ó, o percentil número 5, ou seja, até 5% da galera trabalhou 18 horas. A mediana, ó, a mediana próximo da média, ou seja, a galera trabalha em média 40 horas semanais, mas a gente teve aqui, ó, que até o percentil 95, ou seja, até 95% dos funcionários, a quantidade de horas trabalhada é no máximo 60, beleza? Até 95%. E aqui a gente vai fazer essa análise da distribuição da nossa variável, tudo bem? Então a gente consegue visualizar aqui a média, a simetria, beleza? Skewness, beleza? E a
curtose, cadê? A curtose está aqui, beleza? Então, assimétrica à direita, mas quase normal ali, quase uma distribuição normal, e a curtose de 2,91. Bora dar uma olhada aqui no gráfico, Eduardo, bora? Tem gráfico aqui? Bora, dá uma olhada no histograma. Olha só, tá aqui, ó, distribuição praticamente normal, beleza? E valores comuns, beleza? A maioria aqui, ó, 46% da galera aqui, ó, é 40 horas semanais, beleza? Tem valores extremos ainda, Eduardo, dá para fazer detecção de outlier aqui? Dá, cara, isso aqui já é uma forma de você verificar outlier. Valores mínimos, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, e valores máximos, ó, 95, 96, 97, 98 e 99 horas trabalhadas. 85 vezes, então isso aqui foi um cientista de dados ali que precisou trabalhar e ganhou mais para isso também, com certeza, beleza? E é isso que você quer, não é? Então, é isso, vamos embora. Beleza, cara, fizemos aqui a nossa análise exploratória, Eduardo, mas é só isso? Claro que não, cara, vamos fazer um trabalho um pouco mais avançado, vamos olhar não só as variáveis, vamos aqui em cima no nosso relatório e vamos olhar aqui as correlações, beleza? Bora dar uma olhada aqui nas correlações. E aqui tem vários tipos de correlações. Você pode fazer uma análise de correlação para verificar se você não vai ter problemas de multicolinearidades. E isso é um problema você pode enviesar a sua modelagem quando você não cuida das multicolinearidades, beleza? Então vamos olhar aqui várias maneiras de olhar as correlações entre as variáveis. Eu vou escolher aqui, a gente tem aqui a Pearson, Spearman, Kendall, beleza? Mais duas aqui, vamos olhar de Pearson mesmo, beleza? Então vamos olhar aqui, o que a gente tem aqui? Eu quero olhar horas por semana para ver se tem algum tipo de correlação muito grande. Então você olha aqui, quanto mais escuro, mais correlacionada ela é. E quanto mais vermelhinho aqui, é uma correlação negativa. Nós não temos correlação negativa e também não tem muita correlação porque esse azulzão aqui, ó, é a variável com ela mesma. Então, a correlação é 1 mesmo, beleza? É a variável horas por semana com horas por semana. Então, por isso que está azulzinho aqui, que é igual a 1. Tudo bem? Então, beleza. Não, a gente visualizando aqui, não tem duas variáveis que estão com problemas de correlação, beleza? Beleza, vamos dar uma olhada aqui, valores missing a gente já sabe que não tem, beleza? Valores missing a gente já sabe que não tem, missing values. Bora dar uma olhada em exemplos? Bora, olha, então as 10 primeiras linhas, então a gente tem lá a idade da galera, tem lá a educação da galera, tem lá a ocupação, o sexo e por aí vai, beleza? Vamos olhar linhas duplicadas? Beleza, vamos olhar linhas duplicadas e aqui a gente tem as linhas que estão duplicadas e a gente vai fazer um trabalho de eliminar as linhas duplicadas aqui, beleza? Terminamos a nossa análise exploratória, Eduardo. Beleza, agora a gente vai para o processamento de dados. Cara, no processamento de dados a gente vai fazer o seguinte. A gente vai converter variáveis string em numéricas por meio do label encoder. Lembra que a gente importou o label encoder lá em cima? Beleza, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar as variáveis que estão em string em numéricas por meio do label encoder. Esse label encoder vai aplicar uma transformação nessas variáveis e colocar números nas variáveis categóricas, beleza? Então, ó, sexo, onde está masculino e feminino, ele vai transformar lá em número, a raça, a ocupação, a educação, a classe de trabalho e o relacionamento, beleza? Para que a gente vai fazer isso, Eduardo? Porque o algoritmo trabalha melhor com números, beleza? Ao invés de string. Então tá bom. Essa função é o seguinte, a gente vai para as variáveis, nessa lista de variáveis, a gente vai fazer o seguinte. O nosso dataset data, a gente vai criar aqui as variáveis e vai passar o label encoder. Ok? Como é que passa o label encoder, Eduardo? A gente coloca a função label encoder e chama o fit transform, que é exatamente esse métodozinho aqui do label encoder. E aí a gente vai passar ele exatamente no campo, nos campos da lista de variáveis que a gente está colocando aqui em cima, ok? E faz a gravação exatamente no mesmo banco de dados, beleza? Então, executa a linha, que a gente acabou de fazer. O nosso dataset agora, ele está... Eu vou colocar aqui para você visualizar. O data, ele agora tem o label encoder. Então, a gente tem lá as variáveis com lá a work class, por exemplo. A gente tem um número agora, beleza? Para classe de trabalho. Relationship, a gente tem um número, beleza? Para cada classe ali de relacionamento. E agora o algoritmo vai trabalhar melhor, beleza? Entendeu o que o label encoder faz? Então, beleza, cara, vamos embora. Agora, a gente vai precisar falar para o nosso algoritmo quais são as variáveis que a gente quer utilizar,
quais são as variáveis que serão as variáveis explicativas para a gente fazer a predição, beleza? Então aqui eu selecionei, das 15, eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis, beleza? São 7 variáveis que eu escolhi para fazer o nosso teste inicial aqui, o nosso modelo baseline. Por que você escolheu as 7, Eduardo? Porque eu acredito que essas 7 variáveis são as variáveis que vão ter maior influência. E como é que você sabe disso, Eduardo? É testando, você precisa testar, beleza? Você precisa testar até que você chegue no nível de acurácia que você deseja, tudo bem? A gente vai fazer alguns testes e esse é o primeiro teste. Vamos embora, eu vou dizer que o x são essas variáveis, ok? Essas variáveis são as variáveis explicativas e a nossa label, a nossa variável target, aquela variável que a gente quer prever, que é se o salário vai ser maior que 50 mil dólares ou menor que 50 mil dólares, eu estou colocando aqui dentro no Y, beleza? É o salário, beleza? Converto tudo isso em uma lista de valores para a gente passar para o Random Forest, beleza? Só que antes a gente precisa dividir entre dados de treino e dados de teste. Para quê? Para que o algoritmo treine e depois seja avaliado por meio dos dados de teste. Fechou? Beleza, cara. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente chama o Train Test Split. Eduardo, eu não lembro de você ter... De onde vem isso aqui que eu não me lembro. Vou subir aqui só para você recordar. O Train Test Split, ele é uma função, ok, do Scikit-learn. Ele está dentro do pacote Model Selection. Ele é utilizado exatamente para fazer o nosso trabalho de modelagem preditiva, beleza? Então ele está dentro do Scikit-learn. Então, beleza, vamos lá fazer a nossa divisão. Beleza, Eduardo, você vai criar o quê? Eu vou criar, separei os dados, beleza? Em treino e teste. Só que o treino eu tenho as variáveis de entrada, que eu estou colocando aqui, ó, no xtreino, e o nosso y de treino, beleza? Que é a label da galera de treino. E eu tenho o x, que é as variáveis de entrada do teste, e a label do teste, que é o y teste, beleza? Ou seja, são 4. Variáveis de entrada e a predição. Variáveis de teste, de entrada do teste e a predição do teste. Beleza? Então, é exatamente isso que o Train Test Split vai fazer. Separamos em dados de treino e teste. Aqui eu coloquei exatamente o percentual de 30% para teste. 70%, obviamente, para treino. Beleza? Aqui dentro eu coloco o x e o y e o tamanho do teste, beleza? Então, ó, dentro do Train Test Split, eu chamei lá a função Train Test Split e vou colocar aqui dentro agora, ó, x é a galera que está aqui nas variáveis de entrada e y é a label, beleza? Executei e criei nosso banco de dados, beleza? Agora a gente vai construir a nossa máquina preditiva utilizando o Random Forest Classifier. Nós vamos criar o nosso algoritmo chamado CLF_RF, classificador Random Forest, beleza? Nós vamos chamar o algoritmo Random Forest Classify e vamos colocar um hiperparâmetro aqui dentro, Eduardo. É mesmo? Poderia fazer sem? Sim, eu poderia fazer sem nenhum hiperparâmetro. Mas eu estou escolhendo... Lembra que o Random Forest é um método ensemble? E o método ensemble é um agrupamento de modelos. O Random Forest nada mais é do que um agrupamento de árvores de decisão. E por meio desse hiperparâmetro, que é o número de estimadores, eu estou dizendo a quantidade de árvores de decisão que eu quero utilizar para fazer essa predição, beleza? E como é que você escolheu 1000 árvores de decisão, Eduardo? Eu testei, beleza? Estudei o hiperparâmetro e testei com 1000 variáveis. Poderia ser menor, 1000 árvores, poderia ser menos, poderia ser mais. Para cada hiperparâmetro que você vai utilizar, você precisa entender como que ele funciona, beleza? Tem vários hiperparâmetros e você precisa entender, lá na documentação do próprio Scikit-learn, do Random Forest, ele explica hiperparâmetro por hiperparâmetro, beleza pura? Então tá bom, aqui para simplificar a parada para você, estou usando só um, exatamente para lembrar você que o Random Forest é um método ensemble e que aqui dentro, cara, tem 1000 árvores de decisão, beleza? Então, criamos o nosso classificador. Agora, cara, que a gente criou o nosso classificador, a gente vai treinar o algoritmo. Ah, isso aqui é que treinar, Eduardo? Exatamente. A gente chama o método fit para treinar. E aí, para treinar, a gente vai passar o x, as variáveis de entrada do treino, e o y, que é a nossa label, a predição de treino também, beleza? Fica atento nessa parada aí. Para treinar, você tem que pegar a galera que você separou no Train Test Split de treino, x treino e y treino, beleza? Vamos treinar o nosso algoritmo. Você vai ver que ele demora um pouquinho mais, mas mesmo assim não deve passar de 10 segundos, beleza? E aí ele vai treinar com os dados de treino e criar o nosso classificador Random Forest, beleza? Nesse Ciência dos Dados na Prática, a gente está criando só essa máquina preditiva para que você
Preste atenção em todo o processo, beleza? Fica ligado e não se perca. Vamos embora. Criamos a nossa máquina preditiva. Beleza, Eduardo? Criou? Criou. Beleza. Agora, depois que a gente cria, o que a gente faz? O que a gente precisa fazer antes de usar? É verificar a acurácia, verificar se está tudo certo, verificar se o nosso algoritmo está com o nível de acurácia que a gente espera, beleza? Então, vamos lá avaliar a acurácia do nosso modelo. Como que você avalia a acurácia, Eduardo? Eu vou validar a nossa máquina preditiva, verificando o nível de acurácia por meio do método score, beleza? É um método score no nosso máquina preditiva que a gente criou, que é o classificador Random Forest. Então, eu vou chamar de acurácia esse objeto. Então, criei um objeto. Acurácia é igual a, ou seja, criei o objeto acurácia. O que é essa acurácia? Eu vou falar que é o score, beleza? O ponto score da minha máquina preditiva que eu criei, que é o classificador Random Forest. E aí eu passo aqui dentro agora para treinar, para testar o nosso x de teste e o nosso y de teste, beleza? E aí eu vou printar, beleza? Eu vou printar a nossa acurácia aqui dentro, tudo bem? E aí é só executar a célula. Executada a célula e tá aí a acurácia da nossa máquina preditiva. Então tá lá, 81,73%, beleza? Então, com essas variáveis ali, ó, eu vou copiar aqui, vou inserir aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, o baseline tem 81,73%. Por que, Eduardo? Porque agora que a gente já tem o baseline, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar colocar outras variáveis na nossa metodologia. A gente não só utilizou 7 variáveis aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas o nosso dataset tem muitos mais variáveis e você vai poder fazer todo esse teste, beleza? Para a gente ganhar tempo, eu vou pegar só mais uma variável para a gente fazer o teste. Por exemplo, esse ganho de capital. Vou pegar o ganho de capital e vou colocar aqui no nosso modelo preditivo, que agora como as variáveis de entrada x, beleza? Então, eu vou colocar ela como variável de entrada x. Então, agora a gente tem a ganho de capital como variável explicativa também. Então, selecionei lá agora ganho de capital, beleza? Agora, eu vou fazer de novo a separação em dados de treino e teste. Vou criar a nossa máquina preditiva, vou treinar, beleza? Agora ele vai treinar, vai demorar aqui alguns 10 segundinhos, agora ele está treinando, inclusive, com a nossa variável ganho de capital. E você pode fazer isso com outras variáveis, com perda de capital, com outras variáveis que a gente tem das 15 variáveis que estão no nosso modelo, no nosso dataset, beleza? Bora avaliar a acurácia? Bora! Então, vamos avaliar a acurácia da nossa... E veja que a acurácia aumentou bastante com a inclusão dessa variável. Ou seja, o nosso baseline ele já foi batido. A gente, com a inclusão de uma variável, ou seja, incluindo a variável ganho de capital, melhoramos para... E aí a gente vai colocar aqui o valor da nossa acurácia, beleza? E assim você vai fazendo o seu trabalho até você chegar no nível de acurácia que você desejar. Beleza pura, cara? Então, beleza. Eduardo, que massa. E tem como eu verificar agora, Eduardo, quais foram as variáveis mais importantes para eu fazer a minha predição? Porque agora nós temos 7 variáveis, né? Nós temos o sexo, a raça, horas por semana, ocupação, educação, classe de trabalho. A gente tem aqui relationship, e o ganho de capital, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis explicativas. Quais variáveis foram mais importantes, Eduardo, para eu colocar na minha documentação e para eu fazer a apresentação para o corpo executivo da minha empresa, Eduardo? Beleza, cara, eu vou te ensinar. Para fazer isso, você vai utilizar um método do Random Forest chamado Feature Importances, beleza? Você chama aqui, você criou aqui o seu algoritmo preditivo, beleza? Você vai chamar de importância, ou seja, você colocou aqui importância. Você poderia colocar qualquer coisa. Pode colocar aqui, ó, variáveis importantes, beleza? Coloca aqui, variáveis importantes. E aí, onde estão as variáveis? Está no seu algoritmo, na sua máquina preditiva. Como é o nome da minha máquina preditiva mesmo? Classificador Random Forest, beleza. Quando você coloca um ponto, você vê todos os métodos desse seu objeto aqui, que é a sua máquina preditiva, que é o seu modelo do Random Forest. E aqui dentro tem aqui o Feature Importance, ok? Então eu coloco o Feature Importance e ele vai printar para mim, ele vai trazer para mim qual foi a importância de cada uma das variáveis. E eu vou dar o print aqui nas variáveis importantes para você verificar quais foram os percentuais ali. Então, olha só que interessante. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 variáveis estão aqui e o percentual, se você somar tudo aqui, dá 100%.
aqui você tem o percentual de importância da variável. Então, ó, essa variável, primeira variável, foi só 2% importante por todo do seu modelo. Ok? Aqui, a primeira, qual é a primeira variável? A primeira variável foi o sexo, ou seja, o sexo não teve tanta importância. Ok? Agora, bora olhar aqui qual que teve maior importância, Eduardo? Foi a penúltima, né? A penúltima teve 22%. Qual é a variável, Eduardo? Relacionamento. Então, relacionamento importou muito para saber se o seu funcionário vai ganhar mais ou menos que 50 mil dólares. Olha só que interessante. A sua máquina, o que você está dizendo? Você vai chegar para o seu corpo executivo e vai falar, cara, nós temos aqui uma máquina preditiva cuja acurácia é 84%. E a variável mais importante para determinar se o cara vai ganhar mais de 50 mil dólares ou não é se o cara, qual é o relacionamento que ele tem. E qual é o relacionamento, Eduardo? Bora dar uma olhada aqui no nosso profile para ver quais os tipos de relacionamento, beleza? Vamos olhar aqui o nosso relatório, variáveis. Bora olhar aqui o relationship para a gente visualizar quais são os tipos de relacionamento, beleza? Relationship, cadê? Relationship, a hora por semana, ganho de capital, sexo, raça, relationship, tá lá, ó. Tog details, a gente vai verificar aqui, ó, se o cara é marido, se o cara não tem família, se é esposa, beleza? Então, essas variáveis aqui, essa variável com esse domínio foi a variável mais importante na sua modelagem preditiva. E isso pode trazer um insight para você, beleza? Talvez o cara que que não tenha família, seja o cara que se dedique mais à empresa, e aí ele tem uma chance maior de querer galgar novos cargos e trabalhar mais para sua empresa e se comprometer mais para sua empresa, e aí ele tem características para ser um executivo, um gerente. Então, talvez isso possa ser estudado aí em conjunto com a área de RH, porque agora você vai tomar decisões baseadas em dados. Agora você tem informações para você chegar e falar para o seu corpo executivo, os diretores da sua empresa, que isso é uma variável importante e esta variável está distribuída dessa forma. Beleza pura, cara? Que massa esse insight, né? Muito fera, muito legal. E acabou, Eduardo? Cara, claro que não. Agora que seu modelo está pronto e você chegou no nível de acurácia que você quer, você vai fazer novas previsões. Então você utilizou ali o seu hall de 32 mil funcionários para fazer a sua análise, mas isso ali era só uma amostra. Agora você pode expandir para toda a população de funcionários. Então imagina que você tem aí, sei lá, 100 mil funcionários, você quer saber quais deles vão ter a aspiração de ganhar mais de 50 mil dólares. Então você vai fazer agora novas previsões com sua máquina preditiva, beleza? Como é que você faz isso, Eduardo? Chama o método Predict, beleza? Chama aqui, ó, o Predict em cima do seu algoritmo e passa os novos dados. No nosso caso, a gente não tem novos dados, que a gente vai utilizar o próprio banco de dados de teste, mas você traria as novas variáveis, você ia fazer todo o pré-processamento que a gente fez, limpeza de variáveis, limpeza de missing, transformar fazer o label encoder, e aí você ia preparar esse banco de dados para você fazer a predição. Agora você faz novas predições e aí o que você tem? Você vai ter lá um array de valores, vou até printar aqui, ó, novas previsões. Você vai ter um array de valores, beleza? Você tem lá um array de valores e aí você tem condições de buscar o ID de cada funcionário e saber se ele vai ser aquele cara que vai ganhar mais de 50 mil dólares, como está aqui o resultado. Esse cara aqui, ó, foi previsto como mais de 50 mil dólares. Então ele é um público-alvo para ser ali um executivo da sua empresa. Esse aqui não tem aspiração ali de ganhar mais de 50 mil dólares não. Então esse aqui a gente descarta com base nesses dados para fazer esse processo. Beleza, cara? Que massa, né, Eduardo? Putz, que massa esse ciência dos dados na prática. Muito prático mesmo. E me trouxe muito insight para usar isso não só na área de RH, não só na minha área de clientes, mas qualquer área em que eu precise fazer um trabalho de classificação, beleza? Um tipo de aprendizado supervisionado com problema de classificação. Beleza, né? Muito bom, cara. Que massa que você chegou até aqui. Eu espero verdadeiramente ter ajudado para você a entender como funciona esse pipeline da ciência de dados e como que eu uso algoritmos para criar máquinas preditivas. Beleza, cara? Então, não deixa de entrar lá, cara, no Facebook. Curte a página, segue para você não perder nenhuma aula, seja do Ciência dos Dados na Prática, seja do Dicas e Truques de Ciência de Dados, seja os Nutellas de Ciência de Dados que eu coloco diariamente para você aprender. Cada dia é um minutinho, cada dia 1 minuto de aprendizado que você tem ali a mais por meio desses Nutellas, beleza? Cara, tô fazendo uma campanha massa para crescer o Instagram, tá começando agora.
Beleza? 200 seguidores, olha só que massa, daqui um dia vai ter 200 mil e eu tenho só 200 agora, é interessante falar isso agora, porque agora isso não parece muito realidade, mas cara, vai chegar, é só o tempo e amadurecer aqui o meu trabalho com você, entregar mais conteúdo para você e esse trabalho vai se disseminar de forma grandiosa e você vai ser parte disso, você está participando aqui do nascimento dessa parada, beleza? Cara, para pegar os scripts desse Ciência dos Dados na Prática, no link aqui na descrição desse vídeo, você vai entrar aqui no nosso canal no Telegram, beleza? Eu vou disponibilizar aqui, é só entrar na comunidade aqui no Telegram, não perca as aulas no YouTube, já chega seguindo no YouTube também. Você fala pro algoritmo do YouTube que você curte essas paradas e aí ele vai buscar outras pessoas parecidas com você, beleza? Cara, lá no portal gratuito cienciadosdados.com, você já tem 3 cursos gratuitos de Python, de R e de SAS, beleza? Então, já chegando, 3 cursos gratuitos, dezenas de aulas lá para você iniciar aí na sua jornada de ciência de dados, aulas completamente gratuitas, 24 horas por dia. Teve qualquer dúvida nessas aulas, suporte@cienciadosdados.com, beleza? Eu tenho recebido um feedback muito massa da galera aí, a galera tá fazendo as aulas, tá tendo dúvida, eu tô ajudando essa galera e eu espero poder ajudar você também. Não fique com dúvida, se você tiver dúvida, suporte@cienciadosdados.com e conta real. Fala, Eduardo, eu não consegui fazer isso da aula tal, me ajuda, segura na minha mão, porque é para isso que eu tô aqui, beleza? Então tá bom, cara, que massa, fico muito feliz, a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Tchau, tchau.